A definição de contrato de trabalho na legislação. A CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, expressa no artigo 442 que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Ou seja, o contrato de trabalho é um acordo que pode ser verbalmente baseado na confiança entre ambas as partes e sem a presença de um documento que comprove tal ação. Ou pode ser escrito, emitindo-se um documento que trará todas as informações acordadas. Ademais, a Constituição Federal expõe que nos seus incisos do artigo 7º direitos de trabalhadores urbanos e rurais. Para que esses direitos sejam garantidos, é necessário estabelecer um determinado vínculo entre quem emprega e quem é empregado, o que é definido por contratos. Entretanto, dependendo da relação escolhida entre as partes, é possível reforçar ou inibir essas exigências, no objetivo de beneficiar mutuamente os envolvidos. Isso significa que, através de acordo, é possível alterar a regulamentação sobre a jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, claro, remuneração por produtividade e troca do dia de feriado, participação nos lucros da empresa e dentre outros, isso conforme o artigo 611 da CLT. Vale ressaltar também que antes mesmo do contrato ser efetivado, a empresa já deve seguir algumas exigências, o que é denominado de responsabilidade pré-contratual, ou seja, a Justiça do Trabalho assegura que a relação entre as partes antes do contrato tenha amparo jurídico, caso seja necessário. Por isso, exigem leis como a Lei 9.029, que traz em pauta a proibição de qualquer prática discriminatória na seleção dos empregados. E aí existem as espécies de trabalhadores com vínculo empregatício. Entre eles, destacamos o empregado em teletrabalho, de acordo com o artigo 75A da CLT, também conhecidos como home office. O artigo 75A diz o seguinte: a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observar os dispostos nesse capítulo. O artigo 75B diz o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. Então, esse trabalho especial chamado teletrabalho é um trabalho onde você estiver. O que é um teletrabalho? A previsão legal determina o seguinte, que é dentro da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, introduziu um novo capítulo na CLT dedicado especialmente ao tema, que é o capítulo 2º-A do teletrabalho, com os artigos 75A até o 75E. Os dispositivos definem o teletrabalho como uma prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Assim, operações externas como as do vendedor, motorista, ajudante de viagem e outros que não têm um local fixo de trabalho não são considerados teletrabalho. De acordo com o texto, embora o trabalho seja realizado remotamente, não há diferenças significativas em relação à proteção ao trabalhador. Os direitos são os mesmos de um trabalhador normal, ou seja, vai ter direito à carteira assinada, férias, 13º salário e depósitos de FGTS. Dentro da explicação do ministro Angra Belmonte do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, TST. Então, nessa modalidade, por meio de recursos tecnológicos, internet, aplicativos de comunicação, etc., o empregado trabalha à distância durante a maior parte do tempo, mas não chega a ser considerado um trabalhador externo. Em muitos casos, o empregado trabalha da sua própria residência. Então, o teletrabalho poderá ser pactuado a qualquer momento, devendo ser contrato escrito com a especificação das atividades. É responsabilidade do empregado assinar termo de responsabilidade quanto à ergonomia e conforto no trabalho. Bom, quais são as vantagens do trabalho remoto, então? Usualmente realizado de casa, o teletrabalho também se adapta a outros lugares, como cafés, ambientes de coworking e até restaurantes. Uma desvantagem é evitar gastos e tempo com os deslocamentos e engarrafamentos. A possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar também permite maior flexibilidade e conforto ao trabalhador. De acordo com a SAP Consultores Associados, 77% dos profissionais que desempenham suas atividades em home office afirmam que um dos principais objetivos é melhorar a qualidade de vida.
Outro ponto positivo para algumas atividades é a gestão do próprio tempo. E o equipamento? Quem custeia? Em relação aos equipamentos a ser utilizados e a respectiva infraestrutura, o contrato de trabalho deve prever de quem deverá ser a responsabilidade de prover tais equipamentos. A única disposição específica é que, se forem fornecidos pelo empregador, os equipamentos não podem ser considerados como remuneração do empregado. Então, dicas de ergonomia e saúde. No seminário realizado em 2013 pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, o médico Ricardo Corsato, do Departamento Médico da Câmara, observou que o teletrabalho oportuniza o surgimento de novos riscos, com problemas de ergonomia, trabalho noturno e prática de turnos ininterruptos de trabalho. No mesmo sentido, os especialistas em produtividade Christian Barbosa, no seminário 5 estratégias para o seu home office ser mais produtivo, também chamou atenção para a ergonomia. Na visão dele, preparar um ambiente é essencial para a produtividade. Isso inclui uma mesa, uma cadeira ergonômica e boa iluminação. É importante, segundo ele, ter um espaço dedicado para o trabalho. Outro alerta é o cuidado com os olhos. Para isso, recomendou filtros de luz azul, prática de exercícios oculares e cuidado com os horários após as 19 horas. De acordo com a lei, cabe ao empregador instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva sobre as precauções a tomar ao fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. O empregado deve assinar termo de responsabilidade pelo qual se compromete a seguir essas instruções. A saúde no contexto trabalhista pode ensejar indenizações e até afastamentos, de modo que é um assunto a ser tratado com cuidado. Então, acidentes de trabalho são de responsabilidade do empregado, cabendo à empresa dar orientações extensivas quanto à prevenção de acidentes. Não há pagamento de horas extras, cuidado com o controle de jornada. Mudança de contrato presencial para teletrabalho, acordo de forma expressa. Mudança de teletrabalho para contrato presencial, deliberação de empregador, aditivo escrito a prazo de 15 dias para sua transição. E comparecimentos à empresa para atividades específicas não descaracterizam o teletrabalho. Então, como fazer esse controle de jornada? Então, o teletrabalho também é incluído na exceção do regime de jornada de trabalho do artigo 62 da CLT, ou seja, devido à dificuldade de controle, não há direito ao pagamento de horas extras, adicionais noturnas, etc. Entretanto, de acordo com alguns precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, se houver meio de controle patronal da jornada, é possível reconhecer os adicionais. Então, posso aderir ao teletrabalho a qualquer momento? Entre as disposições específicas da lei, a modalidade de teletrabalho deve constar expressamente no contrato individual de trabalho e deve trazer também as atividades que serão realizadas pelo empregado. O empregado contratado para trabalhar de forma presencial pode alterar seu regime para o teletrabalho, desde que haja acordo mútuo com o empregador e que seja registrado aditivo contratual. O contrário também é possível. O empregador pode requerer o trabalho presencial, garantindo o prazo mínimo de transição de 15 dias. Então, essa modalidade também pode ser disposta na convenção coletiva. No caso de uma situação de emergência eventual, no entanto, como no caso da atual pandemia do coronavírus, a adoção do trabalho remoto é temporária e pode prescindir de algumas etapas formais, desde que respeitados os limites estabelecidos na legislação trabalhista e no contrato de trabalho. Embora o empregado esteja trabalhando de casa, o local contratual da prestação do serviço continua sendo a empresa.